Meu nome é Diego Ferreira e você está na Ponto X Investimento. Iremos falar agora sobre a renda fixa, né? Peço que você busque aí um papel, caneta para você fazer algumas anotações. Vai ter agora uma sopa de letrinhas, né? Sobre LCI, LCAs, CRIs, CRAs. Iremos falar sobre alguns índices de referência da renda fixa, como o IPCA, a taxa Selic, o CDI também. Então é de extrema importância que você consiga anotar essas informações. Vai ser muitas informações que irei passar a partir de agora, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre os CDBs, né? Qual é a diferença de um CDB para o Tesouro Direto? Acho que é uma dúvida recorrente que eu tenho sempre dos meus clientes e amigos que eu tenho o prazer de sempre estar atendendo, né? Eu costumo falar que o Tesouro Direto e os CDBs são duas formas de se emprestar dinheiro, né? O que vai diferenciar é para quem você está emprestando esse dinheiro, né? No caso do Tesouro Direto, você está emprestando seu dinheiro direto para o governo, né? Direto para o governo federal. Quando você empresta o seu dinheiro através de um CDB, você está emprestando geralmente para um banco, né? Uma grande instituição financeira. Pode ser o Itaú, o Bradesco, diversos outros bancos apresentam esse produto dos CDBs. Existe uma diferença entre eles que é a forma da rentabilidade, né? Existe uma correlação entre o risco e o retorno. Se a gente fizer uma comparação, o que é mais fácil quebrar? O Estado brasileiro ou o Itaú, né? Por maior que seja o Itaú, é o maior banco da América Latina, mas sem dúvida nenhuma a probabilidade do governo quebrar, do Estado brasileiro quebrar, é infinitamente menor do que o Itaú. Não estou se referindo se o Itaú irá quebrar ou não, mas é apenas uma comparação entre o Estado e um banco privado. Naturalmente, devido a esse fator de risco do Itaú ser bem mais elevado do que o Estado brasileiro, ele vai pagar uma taxa, né, uma remuneração um pouco maior através dos seus CDBs. Quanto menor o banco, maior esse fator de risco, né, trazendo uma rentabilidade um pouco mais alta, né? Sempre quando você tem um risco um pouco mais alto, o seu prêmio por assumir esse risco, o seu prêmio com certeza vai ser um prêmio um pouco maior. Então, assim, dentro do Brasil, a instituição que seria a mais segura para você estar emprestando seu dinheiro, locando seu dinheiro, é o Tesouro Direto, né? É o Estado brasileiro. Quando você deixa o seu dinheiro sob custódia do Estado, é o local mais seguro que você tem, né? Se você quer um local um pouco mais seguro ainda, são os títulos de dívida do governo americano, que é a forma de você emprestar o dinheiro para o governo dos Estados Unidos. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, né? Vamos concentrar apenas aqui no âmbito nacional. Abaixo do governo, a gente vai ter as instituições financeiras, né? Através dos bancos, como eu já tinha falado, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Os bancos regionais também podem emitir os CDBs, né? Esses CDBs, como eu falei, por ele ter uma taxa de risco um pouco mais elevada, ele também vai te pagar uma taxa um pouco mais elevada também. Geralmente os CDBs, eles podem oferecer uma rentabilidade atrelada ao CDI e atrelada também ao IPCA. Tá? Geralmente eles vão ter uma taxa fixa. Eu vou dar alguns números atuais aqui de 2020. Isso está sendo pago no mercado hoje, né? Geralmente você vai ter uma taxa fixa de 4 a 5%, mais o CDI, mais 100% do CDI. Em alguns casos, quando você for adquirir esse produto, você vai observar lá o CDB, o nome da instituição que está oferecendo esse CDB, um banco ali provavelmente, e na frente vai estar lá a rentabilidade, 4% mais o IPCA. O que significa isso? Ele vai render 4%, mais a taxa de inflação que vai decorrer ao longo do ano, ao longo desse período. Alguns CDBs ele vai ser atrelado ao CDI. O que é o CDI? É uma taxa de juros que os bancos cobram quando eles emprestam dinheiro de um banco para o outro, né? Essa taxa costuma ser um pouco menor, ela vai girar em torno aí de 3% e meio, em alguns casos eu já vi aí essa taxa em torno de 2%. Então, quando esse CDB apresentar lá 5%
mais o CDI, então ele vai apresentar esses 5% e mais 3 ou 2% desse CDI ao longo do ano, né? Aonde que você acha esse CDI? Simples, fácil, busca no Google, você vai conseguir procurar, achar o valor dessa taxa em momento presente. Então essa taxa ela vai ser variável, né? Não é que seja renda fixa, que a rentabilidade lá no final vai ser 100% fixa, né? Temos sim alguns CDBs que tem a sua taxa já pré-fixada. No momento do seu aporte, você já vai ter a sua rentabilidade ali real, sabendo ali o final da liquidação dela, né? Em falar em liquidação, eu acho que a grande desvantagem entre os CDBs e o Tesouro Direto é justamente a questão da liquidez, né? No Tesouro Direto você vai ter alguns papéis, né? Depois eu vou fazer um outro vídeo específico sobre o Tesouro Direto, aprofundando um pouco mais nesse assunto, onde eu vou mostrar que assim, existe vários tipos de Tesouro Direto, várias letrinhas também, né? Eu vou falar nesse vídeo de uma forma um pouco mais generalizada, né? Mas o Tesouro Direto, ele costuma ter uma liquidação, uma liquidez muito mais fácil, em alguns casos até diária, bem diferente do CDB, onde você vai ter um período que você só vai conseguir resgatar esse dinheiro no final desse período, né? Geralmente pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu já vi até alguns CDBs com vencimento aí para 5 anos. Antes disso aí você não consegue fazer esse resgate, né? Mas em contrapartida, né? Quanto menor a liquidez, quanto maior o risco, maior é a rentabilidade que você tem. Então, se você tem um dinheirozinho parado, não tem planos para ele, o CDB ele vai sim ter uma rentabilidade bem melhor do que o Tesouro Direto em muitos dos casos, né? Como eu falei, se você procurar uma instituição grande como o Itaú, os maiores bancos do Brasil, a rentabilidade do CDB geralmente costuma ser um pouco menor do que aqueles bancos regionais, os bancos menores, justamente pelo fator do risco, como eu tinha explicado anteriormente. Então essas são as grandes diferenças entre o CDB e o Tesouro Direto. Se você gostou desse vídeo, tá? Deixa o seu joinha, não deixe de se inscrever. Semanalmente eu vou estar postando conteúdos aqui. Se você tem alguma ideia, alguma dúvida, deixe nos seus comentários. Como eu disse lá no anterior do vídeo, se você tem alguma dúvida, quer algum tipo de ajuda minha, vou deixar os meus contatos aqui embaixo. Você pode entrar em contato comigo que vai ser o maior prazer estar esclarecendo aí, te ajudando na sua jornada.